Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós vamos dar sequência aqui ao estudo que estamos fazendo e gravando vídeos e fazendo artigos a respeito da reforma da Previdência. A reforma da Previdência está tocando, ela está tramitando lá na Câmara dos Deputados e parece que agora vai chegar ao final, pelo menos, mas tem muita coisa pela frente ainda. Bom, nós estamos comentando a respeito da PEC número 6, né, que é a proposta de emenda constitucional. Ontem nós fizemos um vídeo a respeito do regime próprio da Previdência Social, RPPS, que é dos funcionários públicos, servidores públicos. Hoje nós vamos falar do regime geral, né, que é o RGPS, Regime Geral da Previdência, que se aplica aos pessoal da empresa privada, né, ao seguro privado. Então, RPPS, Regime Próprio Servidores Públicos, RGPS, Regime Geral da Previdência, que se aplica. É claro que o regime geral tem muitos mais segurados, como a gente vai comentar aqui. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e hoje nós vamos gravar mais um vídeo falando sobre a PEC número 6 de 2019. Muito bem, o que aconteceu ontem, Júlia? Bom, ontem a audiência pública da Comissão Especial analisou o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social, cujas regras são destinadas ao setor privado, que engloba a maioria dos segurados, mais de 70 milhões. Para ter uma ideia, o setor privado, o RGPS, são 70 milhões, mais de 70 milhões. O RPPS, que é dos funcionários públicos, é um pouquinho mais de 1 milhão só, né? Aliás, uma curiosidade, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que a intenção do governo federal nessa reforma é economizar 1 trilhão e 200 bilhões nos próximos 10 anos. E eles têm dito, segundo os cálculos que foram feitos, que dessa economia de 1 trilhão e 200, pelo menos 800 bilhões virá do regime geral da Previdência e o outro virá do regime próprio e assim por diante, né? Por quê? Porque o regime geral envolve, como a Júlia leu aí, 70 bilhões de segurados. Quer dizer, a maior parte dos segurados da Previdência no Brasil está inscrito nesse tal regime geral. Muito bem. E daí, o que aconteceu, Juliana? Bom, durante a audiência, 4 palestrantes abordaram os aspectos mais importantes da proposta. A gente vai falar a seguir sobre os 4, né, e suas opiniões. Muito bem, nós vamos fazer um comentário rápido a respeito dos 4 palestrantes, começando pelo Braulio. Isso aí. Bom, começando pelo Braulio Santiago Cerqueira, que é secretário executivo da Unacom. Ele disse que para algumas cidades pequenas, o valor dos benefícios do INSS e da assistência social é maior do que o fundo de participação dos municípios e a arrecadação dos tributos próprios, IPTU, por exemplo. E a lógica da PEC, número 6, é exigir mais tempo para se obter o benefício e mais tempo de arrecadação. E por último, os impactos principais serão a desconstitucionalização e o regime de capitalização. Ele, o Braulio, é contra essa proposta. Muito bem, o Braulio fez a sua exposição, falou tudo isso, a respeito disso, tal, né? E ele enfatizou aí que a lógica da proposta é exigir mais tempo para obter o benefício, isto é, trabalhar um pouco mais, 5 anos a mais, etc, tal, né? E outra coisa, arrecadar mais dessa pessoa, quer dizer, que a pessoa, como vai demorar para se aposentar, fica arrecadando, fica pagando as contribuições. Então, essa é a lógica geral da PEC. Mas ele acha que tem alguns defeitos nessa história e ele é contra a proposta. Muito bem, depois nós temos o segundo palestrante. O segundo palestrante é o Fábio Giambiagi. Bom, ele é economista e ressaltou 2 pontos principais da PEC número 6.
O primeiro é eliminar uma grande falha no objetivo da Seguridade brasileira, pois ao longo do tempo não se conseguiu eliminar o impacto fiscal. E segundo, deixa de ser uma fábrica de desigualdades. O Fábio é a favor da proposta, mas com algumas alterações. Muito bem, o economista muito famoso, por sinal, Fábio Giambiagi, ele disse que o objetivo principal dessa PEC, vários objetivos, mas o primeiro deles é eliminar uma falha no objetivo das legislações anteriores que tratavam da seguridade, porque há um impacto fiscal muito grande, né? E, na realidade, as reformas anteriores que foram feitas não resolveram esses impasses, e aí é por isso que agora nós estamos aí nessa encruzilhada. E outra coisa também, como objetivo da PEC, seria deixar de ser uma fábrica de desigualdades, né? Nós produzimos, a lei, né? Ela produz aposentados que ganham muito bem na aposentadoria, enquanto a grande massa de segurados recebe aí um salário mínimo, um pouco de um salário mínimo, né? Então, a ideia da PEC é exatamente essa. E ele, Fábio, sim, ele é a favor da proposta, ele acha ok, mas ele diz que tem que haver algumas alterações que não está muito legal não, né? E ele expôs lá quais são essas alterações. Muito bem, e o terceiro palestrante, Julia? O terceiro palestrante é o José Celso Cardoso Júnior. Ele é técnico do IPEA e os argumentos dele são que o atual gasto financeiro é bem maior que a receita, gerando dívida pública, que os objetivos ocultos da PEC número 6 são excluir o beneficiário ou retardar o recebimento do benefício. E por último, está tudo errado, pois a PEC número 6 se utiliza de conceitos equivocados, tais como avaliação errada do mercado de trabalho brasileiro, utilização indevida do conceito de financiamento da Seguridade e principal objetivo da PEC número 6 é o gasto previdenciário tem que ser achatado. É totalmente contra a proposta. Muito bem, aí o José Celso, que nós vimos aí, é um técnico do IPEA, né? Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ele é totalmente contrário a essa proposta, né? Na palestra dele ficou evidente que ele não acredita na proposta, acho que tal. E colocou aí alguns argumentos que, no entender dele, são irrefutáveis, né? Aliás, quando ele tratou dessa questão do que está errado mesmo, né? Ele falou, como está no item 3 aí do nosso comentário, ele falou, por exemplo, que a avaliação incorreta do mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, os técnicos do Ministério da Economia que elaboraram a PEC, eles partiram de um conceito do mercado do trabalho brasileiro completamente errado. Porque nós temos milhões de desempregados, nós temos milhões na economia informal, né? Então ele colocou todas essas questões aí que não foram levadas em consideração na PEC. Uma outra coisa é que utilizou-se para a elaboração da PEC um conceito absolutamente incorreto de financiamento da Seguridade. E, finalmente, fica evidente para quem examina ou lê a PEC que só tem um objetivo: diminuir o gasto previdenciário. Não houve nenhuma outra preocupação de outra natureza qualquer na PEC. Única e exclusivamente o que está se propondo é uma diminuição do gasto previdenciário, dada a situação caótica do governo, do Tesouro e assim por diante, né? Então, por todas essas razões, o José Celso, ele é totalmente contrário à PEC número 6. E, finalmente, Juliana? O último palestrante é o Leonardo José Rolim Guimarães. Bom, ele é secretário da Previdência do Ministério da Economia e ele faz parte da equipe que elaborou a proposta. Bom, procurou eliminar muitas ideias erradas sobre o projeto, segundo seu entendimento, e eis alguns argumentos que ele utilizou.
O primeiro é que o RGPS dobrou a despesa, mas a receita ficou estabilizada. O envelhecimento da população agravou o problema e vai agravar muito mais caso não haja alterações. E as renúncias fiscais são parte do problema, tais como a desoneração da folha, a isenção das entidades filantrópicas e o Simples Nacional. Ele é totalmente favorável à proposta. Muito bem, se ele faz parte da equipe do Ministério da Economia que elaborou a proposta, é claro que ele é totalmente favorável. Ele estava lá exatamente para tentar combater algumas razões colocadas pelos outros palestrantes contrário a essa situação, né? E aí, o Leonardo, que é uma figura já conhecida, já participou do anúncio do projeto, está sempre na imprensa, nos jornais, na televisão, e ele enumerou 3 argumentos que são absolutamente irrefutáveis. Primeiro, a despesa presidenciária ela aumentou muito, e a receita ficou estabilizada. E aí uma das razões por que a receita ficou estabilizada? Primeiro, porque houve um envelhecimento da população, o que agravou o problema. Por quê? Porque nós temos poucos nascimentos. Nós temos muitas pessoas idosas, cada vez mais, e, na realidade, os casais cada vez têm menos filhos. Ora, como nós sabemos que os ativos, isso é, os segurados que estão na ativa, contribuem e o dinheiro dele é usado para pagar as aposentadorias, então dá para imaginar que cada vez nasce menos pessoas, então cada vez menos gente nativa. E cada vez a população envelhece mais, quer dizer, cada vez mais aposentados. Como você tem muitos aposentados, cada vez mais, e cada vez menos você tem pessoas que contribuem para pagar a aposentadoria lá do aposentado, então, é claro, essa equação não vai ficar nunca. E a tendência é se agravar. Por quê? Porque os nascimentos continuam cada vez menores e, logicamente, a população vai envelhecendo mais aposentados, mais benefícios, mais despesa previdenciária. Bom, e depois ele deu também para fechar a apresentação dele, ele deu uma questão que é o problema das renúncias fiscais, né? Veja bem, a lei ela existe para cobrar a contribuição de várias pessoas, só que existem algumas leis que concedem ou concederam renúncias fiscais e acaba não havendo essa arrecadação, como, por exemplo, a desoneração da folha. Aquela desoneração da folha que foi feita em 2017 pela presidente Dilma, ela teve efeito desastroso na arrecadação das contribuições previdenciárias. Bom, nós temos também, segundo ele, o problema das isenções para entidades filantrópicas, né? Ora, nós temos no Brasil muitas entidades filantrópicas que estão isentas da tributação. Acontece que os seus empregados, os seus parceiros, os seus colaboradores vão se aposentar. E quem é que vai pagar essa previdência do empregado lá da igreja, da entidade, do asilo e tal? Isso é um problema muito sério. E, além disso, ele ajuntou a questão do Simples Nacional, né? Segundo ele, a estrutura do Simples Nacional, com sua redução de tributação, etc., ela causa mais ou menos um rombo anual de 75 bilhões de reais na arrecadação da Previdência. Então, é um problema que tem que ser examinado, discutido, etc., para se achar uma solução. Mas, de qualquer forma, ele é totalmente favorável à proposta. Claro que ele faz parte da equipe que elaborou, né? É totalmente favorável. Mas ele, sem dúvida nenhuma, ele diz que nós temos que discutir, trocar ideia, enfim, tentar achar uma fórmula melhor possível para conseguir isso aí. Ok, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês sobre o site da CPA, que é netcpa.com.br, e também você pode encontrar a gente nas nossas outras redes sociais, @netcpa. E além disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito bem, e para encerrar, eu gostaria de lembrar que a reforma tributária
Ontem teve lá a leitura do relatório, lá na Comissão de Constituição e Justiça, pela admissibilidade, e ela continua rodando, né? Eu acho que a reforma tributária agora vai ganhar uma velocidade certa, e a gente vai estar acompanhando aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado.